da Astronova, onde falamos de assuntos diversos de cultura pop, tecnologia e dilemas filosóficos de maneira descontraída. Roda a vinheta! Aqui quem vos fala é a Yumi, Daniel e Fernando. Nesse episódio de hoje, vamos falar sobre um tema bem de boa, chamado Fim do Mundo. Possíveis desfechos do que a gente vive hoje e das inteligências artificiais disso que vão substituir nós, os humanos, e os dilemas que isso pode gerar. Mas, primeiro vamos ver as notícias interessantes sobre aí que separamos para hoje. O Instituto Human Center da Universidade de Stanford lançou recentemente uma edição de 2024 do seu tradicional relatório. Olha pra cima, Fernando. Mas eu tenho que ler a notícia, cara. Aí fica difícil eu olhar pra cima. Como é que eu vou olhar pra cima? Outra notícia, conheça 10 tendências que sinalizam os rumos para o futuro da CNN. É isso mesmo? É. Corta. Não precisa. Não, deixa. Só toca direto. Depois porque só a editar. primeira parte que tu falou vai ser antes da intro, daí a gente vai passar. Tá. Sim. Filmes que falam mais de aí que dominam o mundo. Isso aí quem vai falar? Você? Esse é o filme de IA, daí a gente vai começar agora, a gente vai falar sobre filmes, né, que envolvem inteligência artificial, que seria essa visão distópica, né, do futuro, que começa com o clássico, né, filme de inteligência artificial, né, que é o Exterminador do Futuro, que também esse filme é clássico e tem a questão da viagem no tempo junto com o IA, daí é bem louco. Daí ali vai mais na questão de um futuro que as máquinas dominam mesmo, e é o futuro que a gente teme, né, com a IA agora. Obviamente que a IA agora é bem fuleirinha perto de um robô super desenvolvido. Mas nada é impossível. Nada é impossível, exatamente. Nada é impossível, rapaz. E logo na sequência, um filme que todo mundo deve saber, de 1999, Matrix. Nossa, esse filme é maravilhoso. Maravilhoso. Esse filme ele se passa em um mundo do futuro, onde a humanidade ela foi escravizada por máquinas. Os humanos eles são mantidos num estado de simulação de realidade virtual, enquanto as suas mentes são usadas como fonte de energia. E um grupo de rebeldes ele luta para libertar essa humanidade da Matrix. E esse filme Matrix, né, ele aborda uma questão mais filosófica, até porque é inspirado em Alice no País das Maravilhas, né, que engloba um negócio de estar numa realidade e faz a pessoa ficar pensando, será? Que era, tipo, muitas pessoas... que é real, né? Fica na dúvida. E a gente fica pensando na nossa realidade, sabe? Realmente agora vocês E as falam máquinas? realmente é isso mesmo. E as máquinas, na verdade, se tu for analisar a história mesmo do Matrix, na verdade foi as pessoas que fizeram errado. Sim, O erro não é a inteligência artificial, é a burrice natural, no caso. Foi o ser humano mas que aí fez a errado. gente entra numa questão, né, que a gente já sabe onde termina. O ser humano é falho, né? É o ser humano. E depois dizem que as máquinas estão fazendo alguma coisa de errado, mas Mas vocês, não é. ó, esse negócio das máquinas fazendo alguma coisa, tem aquele filme e o outro, como que é o nome? Eu Robô? É o robô, exatamente. Eu Robô. É de 2004, esse filme... Tem o Will Smith, né? É o Smith. Meu, esse cara faz cada filme maravilhoso, meu Deus do Esse céu. filme, ele é baseado na história de Isaac Asimov, coleção de contos. Ele se passa em um futuro onde os robôs são comuns e trabalham lado a lado com os humanos. No entanto, um grupo de robôs começa a desenvolver sua própria consciência e decide se rebelar contra os sistemas humanos. Isso dá um medo, não dá? Isso dá um medo, isso daí é o que é mais possível no contexto de a gente pensar... No contexto geral, né? Como o filme aborda, que é tipo as máquinas trabalhando. Eu acredito que o futuro vai ser mais ou menos assim, vai ser meio simbiótico. A gente vai botar algumas coisas, daí a gente já começa, esse filme aí também, mais do que os outros, começa a falar da questão da consciência. Sim. Questão de arte também, em um tempo que não tinha tanta inteligência artificial igual tem agora. Era 2004.
2004? 2004. Nossa, eu era criança, morria de medo. 2004 A gente nem sabia que ia ter inteligência artificial que se comunica e que escreve tudo isso daí. E agora tá tão perto que a gente tem até medo, né? Porque vai saber o que tem daqui pra frente. Né? Agora é só especulação, mas a gente fica com Vamos mais pra frente. 2015, Era de Ultron. Vocês sabem esse filme? Meu Deus. A Era de Ultron, dos Vingadores, a Era de Ultron, né? Isso. Esse é interessante, né? Que aborda mais uma questão de... Por exemplo, que o Ultron, né? Ele decide destruir o planeta, que é basicamente falando, o Tony Stark criou isso daí, né? Sim. Criou esse robô, conectou na internet e ele decidiu destruir. Na filosofia de Ultron, ele achava que a melhor forma de refazer o ser humano era destruir tudo para depois repopular a Terra. Seria como se fosse um dilúvio, uma arca de Noé, no caso. Seria como um dilúvio, a arca de Noé, exatamente. Então, esses são apenas alguns exemplos de filmes que exploram o tema da IA dominando o mundo e eles levantam questões muito importantes sobre o potencial perigoso da inteligência artificial e do nosso relacionamento com a tecnologia. A gente tem vários dilemas nessa contemporaneidade com relação ao uso das IAs. As inteligências artificiais atuais não são tão potentes quanto as dos filmes, mas elas causam muitas polêmicas. Vocês sabem algumas? De questão de trabalho, né? De substituir as pessoas, ou de ser consciente. Estão especulando que a IA vai substituir vários empregos, mas eu acredito que não. Realmente existe algumas IAs que fazem trabalhos melhores? Realmente existe. Mas para que a IA funcione, a gente também precisa programá-la. Exatamente. E com relação ao viés algoritmo, os algoritmos da IA podem refletir e amplificar preconceitos existentes nos dados de treinamento, resultando em decisões discriminatórias em áreas de recrutamento, como justiça, criminal e crédito. Vocês concordam com isso? Isso daí mais ou menos está falando que, tipo, quando a gente vai conversar com a IA e ela pode ter um viés do próprio moralismo arraigado, né? Do próprio criador, que pode definir por um lado político uma ideia política, um lado pensamento que ele tenha, mas também, como a IA pega coisa da internet, ela pode absorver preconceitos que já existem, né? Sim, com certeza. De toda a internet. Com relação à autonomia moral, à medida que as IAs se tornam mais autônomas, surge uma questão de como elas devem ser programadas para tomar justamente isso, né, decisões éticas mais complexas, como, por exemplo, acidentes, julgamentos, mais ou menos essa linha, não é? Isso fica cada vez mais difícil, né, porque você vai alimentando a IA com opiniões diversas que entram em correntes que o próprio ser humano já tem os dilemas deles, né? Sim. Então, é complicado. A questão da desigualdade digital. Então, se a gente entra num acesso desigual à tecnologia, que a educação ela pode ampliar disparidades sociais e econômicas, excluindo grupos marginalizados do benefício da IA e exacerbando as desigualdades. Eu acho que isso vai muito além da IA, assim, o próprio acesso à internet, à educação em si, sabe? É uma coisa que vai ficar cada vez um abismo maior entre as pessoas. Sim, porque isso daí já é como a sociedade se estabelece, mas é uma questão que já acontece sem a IA. Já tem pessoas que têm mais acesso e menos acesso. Sim. Talvez isso vai acabar até sendo mais injusto do que é. Talvez se tivessem medidas mais inclusivas, programas ensinando as crianças, os adolescentes a utilizar essas ferramentas em benefício próprio, talvez isso pudesse ser contornado, né? É como alguns antigos falam, não é o que tu faz com a inteligência artificial ou com a internet, mas como tu faz. Exatamente. Com relação a emprego e automação, a gente volta naquele assunto que a gente estava falando. A automação impulsionada pela IA pode levar à perda de empregos em certos setores, exigindo uma adaptação significativa das forças de trabalho e políticas públicas para mitigar os impactos negativos. É aquela história de
obra. Que aconteceu na Revolução Industrial e agora é um... Mas você não acha que isso facilitaria, poderia abrir outros nichos de mercado, outras profissões? Você acha que isso seria negativo? Sim, com certeza ia aumentar algumas coisas. Mas seria difícil para aquelas pessoas que não... vão ter que se readaptar. Talvez aí toca no ponto da desigualdade também. É mais uma questão de readaptação do que perca. Porque perder o emprego não vai, só vai ter que se readaptar de como fazer melhor. Mas tu concorda que, por exemplo, teria que ter um nível de estudo maior para exercer algumas funções? Sim, teria que apenas aprender a usar da forma correta, não simplesmente chegar lá e tentar. Isso também não dá certo. Que vai conseguir entender como funciona aquela ferramenta. Que meio que ia substituir o que precisa de pouco estudo, no caso, pouca tecnicidade que a inteligência vai conseguir fazer. Isso que seria o problema. E com relação à manipulação de informação? Isso eu quero entrar nesse assunto. Algoritmos de IA são usados para personalizar conteúdos online, que pode levar à criação de bolhas de filtro e à disseminação de desinformação, comprometendo a democracia e a confiança pública. São as famosas fake news? Basicamente, o que está falando aí é potencializar isso de fake news. Potencializar, e além disso, é aquele lance, né? Você pode mudar uma imagem, uma simples imagem, por exemplo, uma camiseta. A gente consegue pegar uma foto, mudar a camiseta, mudar o cenário, mudar o contexto, até que gera um impacto, né, para a pessoa que está vendo acreditar que isso é de fato uma imagem real, né? Por exemplo, aquela imagem de inteligência artificial que fizeram com o Papa, no caso. Eu estava pensando exatamente nisso. Isso é uma coisa que pode mudar, pode fazer mal para uma marca, para uma pessoa, criando uma certa meio que manipulação mesmo, que vai acabar afetando o público dessa pessoa. Sim, porque até um amigo meu comentou comigo que esse negócio de o Papa estar com outra camiseta, isso não tem como acontecer, isso é irreal. E mesmo assim tem gente que acreditou nessa postagem. Claro, assim como muita coisa, né? Isso a gente já vem de épocas que com o advento da internet você tem uma disseminação de notícias, de conteúdo, de muita quantidade de informação, que você fica com cada vez mais dificuldade de discernir o que é real e o que não é. Talvez a gente esteja entrando naquele universo paralelo que a gente falou lá nos filmes. Coisa do Matrix, né? Vamos entrar na Matrix, tá doido? Com os óculos de realidade. Quero nem pensar nisso. Voltando aqui um pouco nesse assunto de dificuldades e benefícios da AI, a questão de responsabilidade e transparência, pessoal. Determinar quem é responsável pelas tomadas de ações feitas por sistemas de IA complexos é um desafio, não é? Especialmente quando ocorrem falhas ou decisões controversas. A transparência no processo de tomada de decisões de AI é essencial, mas como a gente consegue garantir a prestação dessas contas? E tá falando mais questão de, por exemplo, coisas autônomas, tipo carros, né? Se pode acabar, carro autônomo que dirige sozinho pode acabar causando um acidente. Agora eu entendi. Entendeu? Entendi errado. Mas assim, fala um pouco mais sobre isso. Por exemplo, se o carro bater em alguma coisa e acabar ocasionando morte de alguém ou se machucar. Quem que a gente vai culpar, né? Quem é que vai ser o culpado? Programador, desenvolvedor, quem autorizou o carro a ser desenvolvido, a empresa do governo que permitiu isso. Exatamente. E tem coisas que fogem da... Como é que a pessoa vai prever que o carro tá lá, programaram o carro direitinho, tá a pessoa lá sentadinha, daí vai passar um servo, no nada. Como é que o carro teria que parar, certo? Tá igual uma pessoa, mas se acontece uma coisa, uma mudança abrupta e inesperada, até o algoritmo reconhecer essa mudança, talvez seja tarde demais. E nesse ponto a gente sente falta de um motorista um pouco consciente para... Daí é aí que a gente espera e tem ao mesmo tempo a melhora da IA, porque se ela melhorar, isso vai acabar sendo impedido de acontecer. Mas causa outros problemas que a gente já conversou. Alguém precisa ficar lá testando os airbag, né? Ou seja, esses problemas a gente vai ter que se acostumar, porque vai evoluir. Ok. E o último tópico
controle e concentração de poder. O desenvolvimento e o uso de IAs por empresas de governos podem consolidar o poder em mãos de poucos, levantando preocupações sobre o monopólio de poder tecnológico com o abuso de poder. Esse monopólio é uma coisa que a gente estava falando antes, né? Desse abismo que a gente vê esses polos tecnológicos, sei lá, no Vale do Silício, quais outros tem? Tem outros agora mais recentes, né? Que esse, eu não sei se te citar agora. Agora de cabeça não lembro, Mas não lembrando nenhum. vamos se informar, né, galerinha? Vamos se informar. Então, voltando ao assunto, essa diferença abismal, ela pode só se agravar ainda mais, né? Ficar o público todo em detrimento de um poder central que favorece os outros com benefícios que já está acontecendo, né, pessoal? Acontece muito. Em vários quesitos. E setores isso tem um segurança. impacto muito grande na economia, na geopolítica e assim por diante, né? Vamos ver, galerinha, que horas são. Pessoal, eu acho que tá chegando no fim. Vamos se despedir. Aqui quem fala é a Yumi, o Daniel, Fernando. Foi ótimo ter vocês aqui conosco. E eu espero que todos estejam bem, se cuidando. E é isso aí. Roda a vinheta!